Boa noite a todos, senhoras e senhores. Do site da Câmara Municipal, de acordo com a resolução número 254, vereador Ailton, que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Em reverência à palavra de Deus, eu sou de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Lê o livro, Gálatas, lá embaixo, Gálatas, embaixo, no papel em branco, ó. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, nós temos em mãos a ata da sessão realizada em 5 de março de 2014 e 11 de março, que foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Eu coloco a ata da sexta sessão extraordinária em discussão. Coloca. A ata foi aprovada por unanimidade. Eu coloco a ata da sétima sessão extraordinária em discussão. Coloca em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também a ata da oitava sessão extraordinária em discussão. Coloca em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A oitava ata foi aprovada por temos o expediente, né? O expediente recebido do Executivo, que se encontrava sob vistas do vereador Manuel Brandão e será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Temos o ofício recebido da Secretaria de Governo informando o prazo final para que as notas fiscais se servirem. Solicito a primeira secretária. Secretaria de Governo, ofício 25 de 2014. Senhor presidente, o Decreto Municipal 4.310 de 2013, regulamentando a Lei Complementar Municipal número 38 de 2010, instituiu em nosso município a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Por sua vez, o Decreto Municipal 4.416 de 2013, alterado pelo Decreto Municipal 4.468 de 2014, concedeu o prazo até 30 de março para que as empresas possam se adequar ao novo sistema. Assim sendo, vimos lembrá-lo que a partir de 1º de abril de 2014, não será mais admitida no município nota fiscal de serviço manual, somente eletrônica, conforme prevê o artigo 2º do Decreto 4.468 de 2014, cuja cópia já está em poder dos contadores e empresas desde 17 de janeiro de 2014. Informamos que o sistema totalmente grátis já está disponível no site do município. Finalmente, sugerimos que os prestadores de serviço desta Casa Legislativa, antes de serem contratados, sejam alertados desta obrigatoriedade. Sendo que nos apresento para o momento e na expectativa de vossa honrosa apreciação, subscrevemos. Atenciosamente, Agostinho Horácio de Menezes, secretário de Governo. No expediente da Câmara Municipal, nós temos o projeto de resolução número 01/2014, que se encontrava sob vistas da vereadora Fabiana Lourenço
Siviero, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação, assim como também o projeto número 02, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Temos também o balancete da receita e da despesa do Legislativo, referente a fevereiro de 2014, e eu encaminho à Secretaria para que deixe à disposição das comissões competentes. No expediente de terceiros, nós temos ofícios do Ministério da Saúde referente a repasses ao município. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura. Foram recebidos 7 ofícios do Ministério da Saúde, informando um total de R$ 42.532,96 repassados ao município. Temos também um ofício recebido do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, referente a repasse ao município. Foram recebidos 2 ofícios do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando um total de R$ 70.491,84 repassados ao município. Do Estado de São Paulo, comunicando a aprovação de convênio. Com um abraço, comunico ao estimado presidente, aprovei convênio no valor de R$ 150 mil para infraestrutura urbana em diversas vias do município. Geraldo Alckmin, governador do Estado. Temos uma moção, número 04/2014, de aplausos e congratulações. E passo à vereadora Fabiana que faça a leitura. Moção de aplausos e congratulações, 4 de 2014. O vereador Ernei Antônio de Paulo, infracinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Aplausos e congratulações às datas comemorativas e profissionais pelo seu dia. Março, dia 2, dia da oração, dia 7, dia dos fuzileiros navais, dia 8, dia internacional da mulher, 10, dia do sogro, 14, dia do vendedor de livros, 15, dia mundial do consumidor, 19, dia do carpinteiro, 19 também, dia do marceneiro, 21, dia internacional contra a discriminação racial, 21, dia internacional da síndrome de Down, 22, dia mundial da água, 23, aniversário da nossa cidade, 27, dia do circo, 28, dia do diagramador, dia 30, dia mundial da juventude, dia 31, dia da saúde e nutrição. Todas as datas, todos os profissionais, esses trabalhadores, mola propulsora desse país que alavanca o nosso progresso e, consequentemente, o nosso Brasil. Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, requeremos fique constado na ata desta sessão ordinária, moção de aplausos e congratulações com os nossos cumprimentos. Sala de sessões, em 17 de março de 2014. Ernei Antônio de Paula, vereador. Coloca a moção em discussão. Coloca a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Edson Luiz Franco solicita a primeira secretária que faça a leitura da... O vereador que essa subscreve, nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, em caráter de urgência, seja feita a remoção do lixo acumulado às margens do anel viário que liga Viradouro à rodovia de Bebedouro, nas imediações da ponte localizada em frente da antiga sede da fazenda do senhor Manuel Inocêncio da Silva. Tal solicitação se dá a pedido de vários munícipes que trafegam por aquele local e se sentem incomodados e inconformados com o mau cheiro e com o lixo espalhado no acostamento e, eventualmente, no asfalto, demonstrando assim total abandono do poder público pela limpeza daquela via. Viradouro, 11 de março de 2014, Edson Luiz Franco, vereador. Temos também 2 indicações de autoria dessa presidência. Eu solicito o segundo secretário, vereador Ailton, que faça a leitura. O vereador Ernei Antônio de Paula, no ato de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação.
indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos regimentais, que se digne determinar vigilância sanitária que seja realizada desratização, desbaratização e medidas de contenção de proliferação de roedores e baratas nos bueiros e galerias de águas pluviais, onde há proliferação de ratos e baratas que adentram as residências. Tal propositura se faz necessária a fim de evitar possíveis problemas de saúde aos moradores e alunos das escolas. Salas de sessões em 17 de março de 2014. Vereador Ernei Antônio de Paula. O vereador Ernei Antônio de Paula, no ato de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de estacionamento a 45 graus na rua Jaime Andretta, calçada da pista de skate e do minicampo de futebol, no bairro do Jardim Itália. A reivindicação dos moradores e dos membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, se dá pelos constantes congestionamentos que acontecem nos horários de cultos, principalmente em atividades especiais da Igreja. Sala de sessões em 17 de março de 2014. Vereador Ernei Antônio de Paula. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenário da Câmara e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos, muito boa noite. Na sessão anterior, eu ocupei essa tribuna, neste mesmo momento, para pedir licença aos viradorenses para cumprimentar a minha terra natal, lá em Alagoas, pela passagem de seu aniversário. Hoje eu tenho o prazer de vir à mesma tribuna, não para vos pedir licença, mas para, em nome de todos os migrantes, os imigrantes, de todos aqueles que vieram de outras terras e aqui encontraram acolhida, em nome de todos estes, agradecer a cada um dos viradorenses e parabenizar pela acolhida que tem as pessoas que precisam dessa terra, que aqui se encontram o seu aconchego e o seu local de vida. Então, parabenizar Viradouro pelos seus 96 anos, é parabenizar a cada viradorense pela sua acolhida, pelo modo com que trata as pessoas que aqui chegam e que aqui se aproximam. Então, eu gostaria de deixar registrado, em nome de cada pessoa que veio de outras terras e que aqui hoje vive, o nosso muito obrigado a cada viradorense e, ao mesmo tempo, os nossos parabéns à princesinha do Rio Pardo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. A palavra continua livre. Bom, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia nós temos em mãos o projeto de lei complementar do Executivo, número 001/2014. O projeto recebeu uma emenda modificativa de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão e eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar, nossa, está apagado aqui, 37, de 2009, e dá outras providências. Quer que lê a justificativa? Pode ser.
Senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência, na qualidade de prefeito do município de Viradouro, para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre alterações em dispositivos da Lei Complementar 37 de 2009, que define horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, prestações de serviços e diversões públicas, especificamente para facultar aos estabelecimentos a ampliação dos horários de funcionamento de farmácias no município. A alteração ora proposta vem ao encontro de solicitações de nossos munícipes, sem comprometer a forma de funcionamento em vigência desses estabelecimentos comerciais voltados para a área da saúde, pois, como citado anteriormente, o que se pretende é facultar a dilatação do horário de funcionamento, em busca de atender a demanda atualmente existente no município. Assim sendo, tratando-se de matéria de importante que encaminha-se o projeto de lei complementar, esperando que seja o mesmo apreciado e aprovado pelos nobres edis em sessão ordinária a ser realizada nessa Igreja Casa de Leis. Viradouro, 27 de fevereiro de 2014, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Bem acompanhado aqui da... Deixa eu ver, parecer... nós subemenda. Não, essa subemenda, vou colocar agora, você vai ler também. A emenda também recebeu 3 subemendas de autoria do mesmo vereador e eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura da subemenda do projeto número 001. Oi? Concedida a vista, vereador. De todas, né? Na palavra, na ordem. Passamos agora ao projeto de resolução número 001/2014. O projeto recebeu uma emenda supressiva e eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda. Altera em parte o regimento interno da Câmara Municipal para autorizar a convocação dos vereadores por meio de publicação no Diário Oficial do Município e a utilização da assinatura eletrônica de atos da presidência e da outras providências. Emenda supressiva ao projeto de resolução 1 de 2014. Os vereadores que essa subscrevem, integrantes da mesa, apresentam nos termos regimentais emenda ao projeto de resolução 1 de 2014 em tramitação, suprimindo-se por inteiro os seus artigos 1º a 4º e renumerando-se, por consequência, os dispositivos ulteriores. E cadê os que alterou aqui? Câmara Municipal de Viradouro, edifício Salvador Lopes Fernandes, 10 de março de 2014, vai assinado pelo vereador Ernei Antônio de Paula, Manuel Aparecido Brandão, Julimar Pelizari, Fabiana Sivieri e Ailton Antônio Ferreira. Coloca a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Coloca o projeto em discussão. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com um voto contrário do vereador Lindóia e com a ausência do plenário do vereador Edson, correto? Temos o projeto de... Oi? Nós temos em mãos o projeto de resolução número 02/2014. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto.
Oi? Sim? Tinha a questão. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e eu faço questão que o assessor jurídico faça a colocação, por favor. A sessão está suspensa por 5 minutos. Bom, só para comunicar, o projeto então foi aprovado. Estou reabrindo a sessão, né? Até porque nós estamos aqui numa cópia da ata da sessão, onde o vereador fez o uso da palavra, o vereador Lindói, dizendo que se desmembrasse, que votaria... Agora eu entendi. Tá bom. Vamos lá, então, passamos ao projeto de resolução. Não tem mais, acabou, né? É o último projeto. Está aí o projeto? O projeto está aqui? Tá. E nós temos o último projeto, que é de resolução número 02/2014. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto. Pode ler a justificativa. Pode. Sim, pode ler. Projeto de resolução 2 de 2014. Concede reajuste de 12% a título de reposição salarial aos funcionários ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, Ernei Antônio de Paula, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faço saber que a Câmara Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido aos funcionários ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Viradouro o reajuste salarial com o índice de 12%, aplicável sobre os salários de março de 2014. Parágrafo único. As referências salariais dos cargos criados após a data base serão ajustadas a 1/12 do valor por mês de serviço. Artigo 2º.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2014. Câmara Municipal de Viradouro, 11 de março de 2014. Ernei Antônio de Paulo, presidente da Câmara Municipal. Aí tem o parecer da assessoria jurídica, que deu parecer que está apto para tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação. É favorável os 3 vereadores, Manuel Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira, é favorável. E Comissão de Finanças e Orçamentos, Júnior, Julimar, Fabiano, favorável também. Coloque o projeto em discussão. Coloque o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Iniciamos agora a palavra livre para explicações pessoais. A palavra está livre. Vereador Lindóia, com a palavra. Boa noite a todos, ao presidente, a todos nobres colegas, a imprensa e os internautas que nos assistem pela internet. Eu pedi a palavra para poder explicar que algumas pessoas de vocês viram se aprovado um projeto com a concessão de 12% de reposição salarial. Então, a pessoa sai daqui a pouco daqui de dentro da casa e fala, o que é que foi aprovado? É da prefeitura? Não, foi aprovado somente aos funcionários da casa, porque são contabilidades separadas, todo o orçamento da Câmara é um e da Prefeitura é outra. Então, esse dinheiro que vai para a reposição desses funcionários é tirado daqui do orçamento da Câmara Municipal. Então, que foi que vocês viram em 12% de reposição salarial. Nota-se, então, que a Prefeitura está defasada em muito mais do que isso. Então, precisamos também, sabemos a dificuldade que o prefeito está, mas como tem a placa que o colega Tiguera, desculpa falar Tiguera, Ed, foi colocado na praça, se num ano deu para pagar 3,5 milhões, é sinal que melhorou a receita do município. Então, vamos pensar no salário dos funcionários, vamos dar uma mãozinha, que estão super necessitados de uma melhora salarial. Obrigado. Obrigado, vereador Lindóia. A palavra continua livre. Vereador Ailton. Boa noite a todos, companheiros. É só referente à indicação do companheiro, do doutor Edson. Vou fazer uma pergunta, doutor. É sobre a estrada daqui da Estrada Velha de Bebedouro? Perto da próxima ponte, tem uma pontezinha. Eu acompanhei o seu Zé Carlos lá, ele fez a limpeza lá. Mas no outro dia já tinha novamente sujeira lá. Aí ele disse que estudar um meio, ou cercar aquilo lá. A mesma coisa está aquela da beira do rio, da estrada do rio. Exatamente. Eu fui lá com ele limpou, no outro dia já tinha. Ele tomou providências. Certo? A palavra continua livre. Vereador Julimar. Que não é o problema. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos presentes. Eu queria, primeiramente, agradecer a Irmandade do Hospital, do qual, na última assembleia que teve agora, foi feita uma indicação, em meu nome, da Fabiana, e parece que do Ailton, que fizesse parte da Irmandade. E a gente teve votação e entramos com unânime. Então, eu fico feliz. Agradecer a todos que votaram e dizer que eu estou à disposição para ajudar e vou estar presente no dia a dia para o que der para a gente estar fazendo.
parabenizar a nossa cidade por mais um ano. E não posso deixar de parabenizar o prefeito também, pelas dificuldades que encontrou, pela situação que pegou a prefeitura. E realmente a placa que está lá, ela é verdadeira. Ele conseguiu já 3 milhões e pouco. E acredito que da forma que está trabalhando, uma forma honesta, uma forma aberta, ele vai conseguir sim se livrar da dívida, para poder ter melhoras. Eu sei que no caso de vocês é um caso diferente, é um caso que a gente não tem nem palavras para dizer. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou dizendo uma questão e não estou entrando no mérito de vocês. Fico triste pelo que aconteceu. Não só eu, acredito, como todos. Mas eu não posso deixar de agradecer ao prefeito e dar os parabéns a ele do que vem sendo feito. E vai ser feito muito mais, eu acredito. Obrigado. A palavra continua livre. Vereador Manuel Aparecido Brandão. Senhor presidente, demais colegas, pessoas que se fazem presentes e que nos acompanham pela internet, em primeiro momento aqui, eu gostaria de pedir desculpas, principalmente a toda a sociedade, claro, mas em especial aquelas pessoas que estão mais ligadas à APAI e ao hospital. E aqui eu faço esse pedido de desculpas na pessoa do vereador Lindóia, com relação ao hospital. Na última sessão extraordinária, infelizmente, eu não me fiz presente. Eu confundi com a questão de horário, isso não se justifica, são questões que você tem que pedir desculpas. Por isso estou pedindo desculpas. Mas, como são 2 sessões seguidas, marcou-se uma para as 18 e uma para as 19. E eu me confundi com relação às 19, e quando cheguei aqui, os nobres colegas que aqui estiveram já tinham votado, e eu quero parabenizá-los por terem concedido um determinado valor para ajudar a APAI e outro determinado valor para ajudar o hospital. E peço desculpas à população por ter cometido a gafe do erro do horário e não ter me feito presente para poder engrossar o caldo, ou seja, ter mais um voto para essas 2 entidades, para favorecer essas 2 entidades que são merecedoras e dignas de todo o nosso apoio. Gostaria de dar uma resposta às pessoas com as quais me comprometi na sessão anterior, neste mesmo momento e a partir desta tribuna, com relação à investigação da legalidade dos processos de demissões. Enviei à Prefeitura Municipal, através dessa casa, documento protocolado nesta casa e disponível na Secretaria para os que assim desejarem, uma série de perguntas em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal e de uma outra aqui, cujo número agora me foge, 9.000 alguma coisa, citada pelo doutor Edson. Em cima destas 2 leis, mandei as questões à Prefeitura Municipal, que ainda não me retornou. Estou aguardando o retorno e... Vereador Manuel, só um segundinho para completar Sim. o teu raciocínio. Antes de iniciarmos a sessão, eu recebi uma ligação do Departamento Jurídico da Prefeitura, do Dr. Gerson, dizendo o seguinte, que os levantamentos estavam praticamente quase que prontos, mas para não ficar meio termo e ter que mandar alguma coisa posterior, que o mais breve possível, já na próxima sessão, você já está com todos os documentos para os esclarecimentos. Ok, presidente, agradeço pelo complemento que foi feito. Gostaria, para finalizar, de lembrar palavras aqui faladas pelo nobre colega Lindóia, quando ele justificava a questão salarial, o aumento salarial de 12% para os funcionários da Câmara, no momento em que se passa por uma crise grande na questão
da outra casa ou do outro poder, qual seja o poder executivo, de fato, vereador, foi muito bem feitas as suas colocações. Uma casa é independente da outra. E os valores gastos em uma não implicam na outra. Ou seja, deixar de dar ou negar o aumento merecido, tão quanto merecido a nós outros, funcionários da prefeitura. Mas negar aqui na Câmara não faz nenhuma diferença. Porque, como diz a lei de responsabilidade fiscal, há de ser gasto no máximo 60% da receita corrente líquida do município com a folha de pagamento de funcionários. Quando fala-se desses 60%, se está a incluir o poder legislativo e o poder executivo. Só que a mesma lei desmembra tais despesas, dizendo que a esta casa compete gastar 6%, enquanto ao poder executivo 54%. Eu não tenho o número exato, senhor presidente, mas eu gostaria que o senhor me ajudasse aqui. Dos 6% que essa casa tem que gastar, me parece que não chegamos a 3%. Gasta-se 2 e alguma coisa. Ou seja, não gasta-se nesta casa nem 50% daquilo que a lei permite gastar. Então, se tem o costume de fazer anualmente a correção salarial. E essa correção salarial tendo sido feita sempre um pouquinho acima, um pouco acima daquilo que se dá a inflação. E eu gostaria de convocar aqui o presidente e os demais colegas vereadores para que nós pensássemos na possibilidade de fazermos para esta casa um plano de carreira e salários. Para que neste plano de carreira e salários nós tenhamos os aumentos salariais dados por meritocracia, por estudos, por esforço desses funcionários, e não todos os anos darmos um aumento, às vezes, muito superior à inflação. Porque hoje, muito embora estejamos apenas em 2, alguma coisa por cento, nós podemos chegar no momento em que comprometamos a nossa receita, se nós não tomarmos o cuidado de, nesse momento, criarmos para essa casa um plano de carreira, para que haja até um controle nesse processo todo de crescimento salarial. Senão nós vamos chegar um momento em que, isso talvez um pouco distante, mas podemos chegar, em que nós teremos problema com a nossa folha de pagamento também. E, por outro lado, a instituição de um plano de carreira faz com que todos os funcionários, que já são muito bem qualificados, aos quais sempre agradeço pelo companheirismo e parabenizo pela eficiência, mas que eles busquem estudar mais. Se não diria reciclar, porque reciclar não é um termo muito apropriado, mas procurem se aperfeiçoar ainda mais nos seus trabalhos. Por outro lado, gostaria de comentar, finalizando, a questão do pagamento dos 3 milhões. Eu tenho a certeza de que nunca usei essa tribuna para falar de números reais das dívidas anteriores. E muito pouco uso a tribuna para falar do passado, porque creio que nós não podemos viver o tempo todo de olho no retrovisor. É necessário olhar para a frente, é necessário olhar para o futuro. Não dá para ignorar a história, mas a gente precisa olhar para o futuro. Então, eu nunca falei aqui com relação a números exatos da dívida do município, mesmo porque eu não os tenho em mãos, e costumo falar daquilo que tenho em mãos. Agora, não acredito de forma nenhuma que alguém chegue em praça pública e coloque lá uma faixa dizendo que pagou 3 milhões, se não pagou os 3 milhões. Então, eu creio que, de fato, tenha sido pago os 3 milhões. E é necessário dizer que é necessário, sim, pagar os 3 milhões. Não adianta vir a essa tribuna e dizer, olha, não precisa pagar tanta dívida, precisa sim. Não podemos aconselhar ao município ao calote. Não, quem tem no município algo a receber, precisa receber. E foi de autoria minha, aprovado um projeto há poucos dias nessa casa, e agradeço o voto dos nobres colegas, que foi feito por unanimidade, em que as pessoas que têm algo a receber da prefeitura e têm dívidas de IPTU, por exemplo, para com a prefeitura, possam trocar uma coisa na outra para que a prefeitura honre seus compromissos. Então, dizer ao município que ele não precisa honrar seus compromissos, me desculpe, é lamentável. Por outro lado, nós não podemos continuar com o município sem credibilidade. O município paga as dívidas, primeiro, porque tem o dever de pagar. O dever de zelar pela honra da municipalidade. Tem que pagar. Segundo, o município paga as dívidas porque não dá para continuar sem crédito.
Não dá para você continuar chegando nos locais, para a prefeitura de Viradouro eu não vendo. Nós temos um caso em que o diretor do SAV foi para uma certa cidade da nossa região e quando apresentou a intenção de fazer uma determinada compra, se disse, olha, para a prefeitura de Viradouro nós não vendemos. Não, nós não é a prefeitura, é o SAV. Nós não podemos continuar dessa natureza. Então, pelo pagamento dos 3 milhões, eu tenho que render, sim, os parabéns ao prefeito municipal. Tem que pagar o que deve. Quem não paga o que deve, depende. Se for rico, é inadimplente. Se for pobre, como eu, é caloteiro. Então, nós não podemos dar o calote. Nós não podemos dar o calote. Nós temos que pagar aquilo que a gente deve. Por fim, disse o vereador Lindói, e não disse somente hoje. Em outros momentos, também já veio essa tribuna e defendeu o aumento salarial. O senhor sabe disso, que teve aqui a sua testemunha. Nós também, muitas vezes, os outros todos, engrossamos esse couro e somos uníssonos em falar na questão da melhoria salarial. É tanto que aprovamos essa casa no final do ano passado, era vontade nossa, era vontade do Executivo também, aprovamos uma lei para que se fizesse a correção salarial anual relativa ao artigo 37 da Constituição Federal, que, infelizmente, por enquanto, está a letra morta, que só vai ser possível reviver quando os equilíbrios das contas municipais assim estiverem feitos. Então, era o que eu tinha a declarar nesse momento. Agradeço ao presidente e aos demais colegas e a todos pela paciência de me ouvir. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua. Vereador Júnior Gibran. Excelentíssimo presidente dessa casa, demais membros da mesa, prezados colegas, vereadores, auditório que nos visita, funcionários da casa, internautas que nos acompanham. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu só resolvi fazer uso da palavra porque, como nós entramos aqui no assunto das demissões que ocorreram, e como foi citado por Vossa Excelência, inclusive, quanto à solicitação do nobre vereador Manuel Brandão, junto ao Executivo Municipal, que prontamente já, inclusive, fez uma ligação, dando um retorno a Vossa Excelência a respeito dos argumentos apresentados pelo vereador Manuel Brandão, eu gostaria de aproveitar também e lembrar que eu ocupei a tribuna na última sessão ordinária e pedi uma explicação para o Executivo a respeito de quais foram os critérios que foram adotados pelo Executivo na escolha dos nomes que sofreram o processo de demissão. Por que fulano, beltrano, cicrano e não o fulano, beltrano, cicrano? Ou seja, como foi escolhido cada um dos nomes que foram demitidos. E aí eu quero aproveitar e corrigir o vereador Edson, que me sucedeu na palavra naquele momento, e falou, não, o critério de demissão é esse. Eu sei muito bem qual é o critério de demissão. A lei está aí e é de conhecimento de todos. O que eu pedi realmente foi o critério que foi utilizado verdadeiramente para escolher os nomes que foram demitidos. E também queria saber se foi dada pelo Executivo a mesma atenção e presteza que deu na solicitação do Manuel Brandão quanto à solicitação que eu fiz. E também gostaria de salientar a respeito do pagamento das dívidas que a gente pode visualizar na faixa que está pregada lá na praça. Eu gostaria também de sugerir que se colocasse lá uma faixa com o numerário, o valor dos impostos pagos pela população viradorense no mesmo período. E, com isso, o povo poder entender que o que se foi pago até agora, realmente quem pagou foi o povo de Viradouro, com seus impostos. Muito obrigado. Vereador Júnior Gibran, com certeza também voltarei a lembrar ao prefeito municipal com referência às suas solicitações, tá ok? Fabiana vai fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas. Primeiramente, quero parabenizar o município aos 96 anos, né? Que é a data que se aproxima, 23 de março. Lembrar que vai acontecer 2 shows, dia 22 e 23. 2 shows gospel. Nós vamos estar comemorando o Dia da Paz. Convidando o público presente, quem estiver em casa, está participando. Nobre colega Lindóia, o senhor fez o prefeito está passando uma subvenção de 10 mil. O presidente pediu, no momento que o senhor cobrou, para estar cobrando, está perguntando para ele. Ele disse que assinou hoje, só falta concluir amanhã com o senhor. Tá bom? Pedido do... Em virtude da faixa também, eu vou colocar aqui, essa faixa foi colocada, essa dívida paga, ela, na época que nós chegamos lá, o Ernei, que ocupou interinamente a prefeitura por 4 meses, nós somos obrigados a buscar alternativas. Porque nós chegamos lá, a prefeitura estava sem crédito para nada, na época, para buscar comprar combustível, medicamentos. Então, o que foi? Eles buscaram alternativas, ofereceram, os credores deram desconto, e através disso foi que nós conseguimos, graças a Deus, eu acho que é uma vitória que tem que ser comemorada, independente de política, de classe partidária, tem que ser comemorada, que é uma vitória do município. Porque se consegue pagar as dívidas, consegue colocar em dia, não vai ter tanto desemprego, a saúde vai ficar melhor, vai tudo ficar melhor. Eu acho que é um motivo para nós comemorarmos, para nós aplaudirmos e parabenizar o prefeito, porque é uma conquista. Era só isso que eu queria deixar aqui. A palavra continua livre. Vereador Julimar. Só uma palavra, com todo respeito, vereador. É óbvio, se a dívida foi paga, é com dinheiro de arrecadação do município. Não tem de outra forma, não tem como vir dinheiro de outra forma. É com a arrecadação do município. E é interessante ele pôr, realmente, também, como o senhor disse, os valores que foi arrecadado para se pagar esse valor da dívida. Porque dinheiro de emenda, outro dinheiro que vem é específico para cada caso. Se pagou a dívida, com todo respeito, é com a arrecadação do município. Vereador Edson. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, aos colegas, aos funcionários, ao auditório, aos internautas, boa noite. Eu gostaria aqui, senhor presidente, diante de mais nada, que eu fiquei surpreendido ontem, ao dar uma volta no Jardim Beluso ali, está se depositando entulhos naquele loteamento novo, na divisa com o Piveta lá. Os términos das vias, nem asfaltadas ainda, jogaram vários entulhos, inclusive pia quebrada, umas coisas horríveis. Então eu gostaria de pedir nesse momento aqui a Vossa Excelência, ver o que está acontecendo. E não só numa rua, nas ruas que terminam na propriedade do Piveta. Estranho, porque eu acho que fica uma situação que ali não é lugar de depositar entulhos. Gostaria de pedir informação a respeito. Não é possível que ali vai ser o novo local de depósito de entulho. Vereador, só um minutinho. O local que você está falando é o término de uma das ruas que a última casa do lado esquerdo é da funcionária do Nos de cima também. Tá. Deixa eu só me reportar desse assunto, porque até então eu cheguei a levar o pessoal da vigilância sanitária naquele local. Até porque passaram-se o final de ano e tinha uma quantidade de entulho. É de recente agora. Espera um pouquinho só. Tá, tinha uma quantidade de entulho muito grande lá. Eu levei o pessoal da vigilância sanitária para saber qual foi o motivo disso, e segundo as informações, quem colocou foi o filho do Piveta. Ele que colocou lá. O que aconteceu? O morador me chamou para mostrar a situação que se estava. Tinha formado já uma lagoa, tinha índice de dengue, e foi por isso que o fiscal geral foi até o local,
fez toda a retirada, limpou tudo, aí o sitiante chegou e jogou de novo. E o que está acontecendo? O sitiante, além de ter jogado de novo, a população começou também a jogar. Não, mas é nas ruas de Agora, cima. me desconheço em relação à parte de cima. Só para informação, nas ruas de cima, eu procurei saber, pessoas que moram ali, disse que foi a própria caçamba que despejou. Ah, tá. Tá bom? Pelo menos tá foram bom. informações que me passaram lá. Tá? Tá Por ótimo. isso que eu gostaria de verificar o que está acontecendo. Eu estou reportando só desse local porque eu conheço em relação Não, a ele. eu- Por isso que eu te fiz a pergunta, Nas mas ru- você está dizendo que nas Nas ruas outras de está cima acontecendo. também. Tá ótimo. Certo? Então tá bom, nós encaminharemos uma solicitação aí para saber qual o motivo e por que essas caçambas estão fazendo isso. Esse assunto que eu fiz a indicação, que foi reportado pelo vereador Ayrton aí, eu tenho o hábito de passar por essa estrada aqui. E fui várias vezes a bebedoura essa quinzena, minha esposa operou, fui várias vezes. Mas não teve um dia que não estava sujo. Certo? Se ele está tirando, bem, mas precisa tirar um pouco mais. Certo? Eu gostaria aqui, senhor presidente, já que se falou de uma faixa, eu no início da atual administração, eu fiz um pedido aqui que fosse mandado para esse vereador os valores das dívidas constantes da administração anterior, daquela administração que se findou, inclusive também dos repasses do governo federal e estadual que estavam em contas vinculadas depositadas. Porque aí nós teríamos uma precisão dos valores da dívida. Porque você tem uma dívida, por exemplo, de 1 milhão e pouco do Lago, mas tem 800, 700 ou até 1 milhão na conta vinculada, o dinheiro já está lá para pagar. Não recebi até hoje, já faz 1 ano e pouco. Pedi também, por exemplo, o Trevo lá, tinha recurso em conta vinculada. Também não recebi informação de quanto de recurso tinha naquela conta vinculada. E, pelo que o Tribunal de Contas disse, da administração que findou em 2012, tinha ficado uma remanescente de 3 milhões e 600 e poucos mil reais. Então, com esses dados, sim, nós teríamos condições de precisar o valor da dívida que ficou e da dívida herdada. Mas, infelizmente, até o momento eu não recebi essa informação. E, vindo aqui ao assunto que eu acho que interessa a todos nós aqui, mais especificamente aos funcionários, e eu gostaria de dizer que nós sabemos que 2 ou 3 funcionários já retornaram, 2 por medida liminar e 1, eu acho que por revogação da própria ação do próprio administrativa. E eu acredito também que os outros retornarão. Eu digo isso pelo seguinte, nobre vereador, só para vocês terem uma ideia, aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de outros itens, diz textualmente no inciso 4º do artigo 22. Não pode ter provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança. E nós sabemos que existiu contratação de pessoas depois de demissão. E a própria Secretaria da Educação, eu até acredito que por necessidade, está admitindo funcionários para ministrar aula. Só que a legislação é clara, não poderá ser a qualquer título, a não ser falecimento ou aposentadoria. Então, no próprio dia que, 24 de fevereiro, que saiu o decreto do excelentíssimo prefeito, criando critério para exoneração, tem várias portarias da Secretaria da Educação admitindo funcionário para a educação, admissão de docente de caráter temporário. Isso aí é vedado pela legislação. No entanto, aconteceu em várias contratações. Então, eu gostaria de deixar isso claro. E um outro aspecto também que o decreto cita aqui, de que tem que se indicar, e de fato a legislação estabelece, a federal,
de que você tem que indicar a atividade, o local que o funcionário trabalha, a secretaria que ele trabalha. Sim, mas só que quando a lei federal estabelece isso, ela quer dizer que isso abrange para grandes municípios, Estado e União. Por exemplo, quando o Estado de São Paulo, qualquer Estado, abre um concurso para uma secretaria, aquelas vagas são para preencher claros daquela secretaria. Aquele funcionário não é aproveitado em outra área da administração pública. Viradouro e outras cidades pequenas é diferente. O concurso é feito de forma global. Você contrata 20 auxiliares de serviço, depois o executivo escolhe a área que ele trabalha. Agora, o critério do decreto aqui, por exemplo, ele fala assim, agente administrativo que seja lotado na unidade administrativa Centro de Referência e Assistência Social, CRAS. Só tem um, por exemplo. Então, já está indicando quem vai ser demitido. Teria que usar o critério que aquela lei que o vereador Manuel citou, que eu falo que é 9.000 e pouco, a lei 9.801 de 99, fala que o critério tem que ser geral, impessoal, e tem alguns requisitos aqui para essa escolha. Então, eu acho que nesse caso também, uma interpretação minha, como o concurso foi geral, você não pode especificar a área, escolher a área que você estaria, de uma forma ou de outra, escolhendo a pessoa, já que tem uma só naquele setor. Então, por isso que eu acho que são situações que poderiam ser verificadas, porque você está se cometendo uma injustiça, eu acho que muito grande nesse ponto aí. E outro ponto importante, os contratados terceirizados. Tem informação de algum que foi dispensado, que diminuiu despesa com isso? Eu não sei, porque a própria legislação fala também, na lei de responsabilidade fiscal, que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, a questão pode ser resolvida aí, porque nós sabemos que parece que existe um contrato só com uma empresa de mais de 300 mil reais. Então, eu gostaria de solicitar, eu sei que os vereadores aqui estão também preocupados com essas exonerações, que atinge pais de famílias com compromisso, inclusive de vários meses, e são situações que devem ser verificadas. Porque senão, com certeza, a justiça vai verificar isso aí. E outra coisa também, a própria legislação fala, de forma clara, de que o ato normativo deve dizer a economia de recursos necessária e o número correspondente de servidores a ser exonerado. Eu não vi no decreto essa especificação. Depois fala também aqui de que o critério geral de identificação impessoal, a que refere ao inciso 3, parágrafo 1º, será escolhido entre menor tempo de serviço público, nós sabemos de pessoas que entrou bem depois e continua trabalhando, maior remuneração, não é o caso da grande maioria que foi exonerada, que ganha um salário mínimo praticamente, menor idade, sei de pessoas casadas, com filhos que foram mandados embora e solteiros continuaram no mesmo cargo. Então, são situações aí que não houve, infelizmente, não houve critério. Então, acho que nós precisaríamos aí, questão até de consciência pública e administrativa, rever esses atos. Muito obrigado. Bom, vamos aguardar então essas solicitações que são feitas ao Poder Executivo. Se por um acaso não for satisfatório, nós podemos aqui estar convocando o secretário municipal ou o prefeito que venha à tribuna e faça os esclarecimentos. Eu acho que é o melhor caminho para que todos tomem o conhecimento, correto? Sim. Você quer falar, por favor, vereador? Já que nós estamos gravando a sessão, está na internet, que faça uso a favor. Só para lembrar aqui, o doutor Dirceu me informou, me colocou aqui com referência à Lei 2355, de 5 de janeiro de 2006, doutor Edson, que fala sobre a obrigatoriedade e o uso das caçambas, até com referência a multas e proibições. Então, nós vamos checar, ver o que está acontecendo com esses locais lá em cima e que cumpra-se a lei, né? Tá certo. Então, tá bom.
Por favor, Manuel, desculpa, tá, Manuel? Na verdade, esses esclarecimentos, senhor presidente, eu terei que fazer em outro momento. Terei que trazê-los aqui para que juntos, todos nós tentemos entender. Mas eu só gostaria e pediria encarecidamente que todas as vezes que a gente viesse usar essa tribuna e citar determinadas leis, que a gente não falasse na tentativa de confundir a quem escuta. Nós temos aí o tempo inteiro sendo falado da lei 9.801, e agora há pouco foi citado aí o artigo 2º, o parágrafo 2º, os incisos 1, 2 e 3 desta lei, que diz o seguinte: o critério geral para identificação impessoal, a que se refere o inciso 3º do parágrafo 1º, será escolhido entre menor tempo de serviço público, maior remuneração, menor idade. Está falando que vai ser escolhido entre, e não que vai se adotar os três ao mesmo tempo. Então, pelo que sempre é falado aqui, parece que tem que se adotar os três ao mesmo tempo. Ah, porque teve gente mais velho, teve gente mais novo, teve gente que recebeu mais, que recebeu menos, que tinha menor idade, que tinha mais filho, que tinha menos filho. Vai se escolher entre, eu não sei qual foi, está sendo perguntado ao senhor prefeito municipal, que responda qual desses foi escolhido. Não pode escolher um para uma turma e outro para outra. Agora, querer que escolha os três ao mesmo tempo é incompatível. Totalmente incompatível. Repito, o que está escrito na lei é: o critério geral de identificação impessoal, a que se refere o inciso 3º do parágrafo 1º, será escolhido entre. Das três coisas, escolhe-se um. Agora, como é que você escolhe os três? Menor tempo de serviço, menor idade, maior remuneração. Se alguém conseguir, fazendo os três, fechar o quebra-cabeça, eu vou jogar fora meus diplomas e rasgá-los. Vereador Edson, quer... Eu apenas gostaria aqui de dizer que, de fato, o parágrafo 2 diz: o critério geral para identificação impessoal. Se você escolhe alguém, você não pode ser impessoal. A que se refere o inciso 3, parágrafo 1, será escolhido, sim, entre menor tempo de serviço público. Eu digo, menor tempo de serviço público. Esse item 1 não foi atingido, porque eu conheço várias pessoas que têm menos tempo de serviço e continuam trabalhando. E tem também pessoas de maior remuneração que, com certeza, se ela ganha 2, 3 salários, poderia mandar um embora e ficar 2, 3 pessoas. Então, eu acho que a questão é óbvio. Agora, menor idade, eu digo o seguinte: eu acho que qualquer um que tiver bom senso vai pensar. Por exemplo, você tem um pai de família com 40 anos, tem um garoto com 18 anos trabalhando. Você vai escolher o menor tempo ou menor idade para mandar embora? Eu acho que é uma questão apenas de... Eu acho que o critério, volto a dizer aqui, tem que ser geral, não pode ser específico para o órgão de administração. Porque o concurso foi geral e não foi específico para o órgão de administração. Esse eu acho que o critério tem que... Eu vou dar uma sugestão aqui. Teria que ser inverso ao concurso. Se for contratado 50... Então, se tivesse que mandar embora, usando esse critério, eu voltaria do 50º até chegar o número adequado. Porque tem gente que passou em primeiro lugar, quem passou em terceiro continua. Muito obrigado. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Ô, Lindóia, perdoa, você queria fazer uso da palavra, Lindóia? Eu vou... Lindóia, você me desculpa, exatamente. Sem problema nenhum. Não, eu quero dizer aqui só o seguinte: com relação ao que foi colocado com os entulhos, é uma grande preocupação, principalmente nós estamos vivendo aqui na região nossa muito problema de dengue. Eu quero deixar claro e à disposição aqui. Eu tenho uma propriedade pequena que não está sendo praticamente utilizada, que precisaria estar fazendo cerca. Se precisar dela,
é que fica próximo aqui antes da beira do rio. Eu cedo ela, uma parte dela, para estar colocando os entulhos, para que resolva o problema do entulho, se for esse o problema. Tá. Não tá na Muito área obrigado. Não tá. Vereador, não está na área de APP não, né? Não, não está na área de APP não, né? Tá bom, ótimo. Júnior Gibran, por favor. Pois não, Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar também e convidar a qualquer que esteja aqui que pegue o seu veículo, que seja bicicleta, moto ou carro, e passe pela Estrada Velha, na sequência do ponto onde foi citado aqui, ali na altura do Manuel Inocêncio. Se seguir para frente, pela Estrada Velha, na altura da Fazenda Água Limpa, passem com o carro lá e vão ver também um problema tão ou mais grave do que nós temos ali, onde fica até inviável o trânsito de veículos por eminência de corte no pneu, furar pneu e outras coisas mais. Eu passei ali há uns dias atrás e realmente a situação é bem caótica lá. O próprio município vem depositando entulho lá. E isso deposita entulho com ferro de construção, laje quebrada com ponta de ferro para cima, enfim. Uma situação que não é boa, não. E aproveitando aqui que eu estou com a palavra, só para complementar o que o colega comentou a respeito da minha fala, quanto à faixa dos impostos, eu entendo que isso é um item de transparência e de valorização do imposto pago pelo cidadão. A obviedade de que o cidadão que paga as dívidas, isso é muito claro, mas é bom que ele saiba também, e isso é assustador, o valor que ele recolhe todos os anos para os poderes constituídos, e assim ele poder melhor avaliar o que é feito com o dinheiro que ele põe na mão dos governantes, quanto vai para pagar multa, quanto vai para construir obras, enfim, o que é feito com o dinheiro que ele deposita na mão dos governantes que nós elegemos aqui no nosso município, no nosso estado, na nossa federação. Muito obrigado. Tá, vereador, eu concordo com a sua palavra e só quero complementar, porque eu acho que, pelo que eu entendi, da mesma forma com que os próprios munícipes recolhem os seus impostos, nós, administradores, cabe a nós também termos a responsabilidade de que contrair uma dívida deve ser muito bem pensado para que ela não chegue tão exorbitante da forma com que foi. Os mesmos contribuintes que pagam seus impostos em dias, e o administrador, que tem a obrigação de administrar muito bem, não só os impostos, mas no que tange a uma administração em todos os seus sentidos, no setor de saúde, educação e transporte e etc., também da mesma forma com que esse contribuinte que paga, é a obrigação do Poder Executivo também saber de que forma que está sendo gasto esse dinheiro e de que forma que ele está sendo aplicado. Democraticamente, eu vou passar a palavra ao nobre vereador Julimar, e após a palavra do vereador Julimar, eu vou encerrar a sessão. Presidente, eu pedi a palavra, eu vou mais ou menos por ordem. Eu não discordei, vereador, da questão da faixa. Eu disse que o cidadão tem o direito, sim, da faixa. Se a dívida foi paga, eu quero dizer que é óbvio a arrecadação do município. Não tenha dúvida, não tem outra forma. A da forma que você expôs, que ficou meio... Então, só isso que eu fiz a correção. E como o presidente disse, dívida sim, mas não estrombosa da forma que ela chegou. Um valor muito alto. Se teve esse valor da dívida, imagina o que foi gasto, da forma que foi gasto, que a gente sabe, muita delas errada. Agora, essa discussão de funcionário, é questão de lei, joga para lá, joga para cá, qual a lei, eu acredito que o prefeito não está brincando de casinha. Ele não vai estar fazendo uma coisa que eu acho que ele sabe que tem a lei para corrigir. Pode ser que deve ter errado em alguma situação,
devido a uma gestante, um caso que, se vocês tiverem o direito, vocês vão voltar. Tem a justiça para isso. Agora, o que não pode aqui na tribuna é ficar tentando fazer esse joguinho. Porque é o seguinte, a administração passada, ela contratou, não tem número certo, mais de 300 e poucos funcionários. Isso é brincar com a administração. É brincar com o município. Agora, estou dizendo lá atrás, eu chego lá, agora eu chego agora mesmo lá atrás. Então, ele brincou com vocês. Hoje vocês estão passando o que estão passando por uma brincadeira lá atrás. De contratar um caminhão de funcionários sem ter necessidade. Vocês estão sofrendo porque quer. Não é bem isso aí a situação. Eu entendo. Eu entendo. Queria pedir a gentileza, por favor. Olha, eu não queria ter o desprazer de ir ser indelicado, mas eu gostaria, o vereador está fazendo uso da palavra, eu gostaria que vocês se mantivessem em silêncio. Eu disse que eu entendo. O vereador colocasse, por favor. Eu disse que eu entendo a dor de vocês, a situação que você está. Só que vocês estão olhando para um rumo só. Só para o prefeito que demitiu, vocês não estão olhando lá atrás. O que foi feito? Porque ele sabia que isso ia acontecer. Porque no último ano da administração dele, foi 100 e poucos funcionários na véspera das eleições. Será que ele não sabia disso? Ele não tinha noção que ele ia estourar a folha do pagamento? Ele ia passar a receita do município? Se ele estivesse na prefeitura hoje, ele estaria fazendo isso com vocês. Então, assim, vamos enxergar a coisa certa, não vamos fazer vista grossa. Vamos ver o lado certo. Se for para a gente ajudar vocês, se vocês estiver certo, vocês vão voltar. Só que chega de fazer vista grossa, chega de vereador que queria ficar aqui em cima jogando lei para cá, lei para cá. O erro está na administração passada. Ele brincou com a prefeitura e vocês estão pagando. E vocês hoje fazem vista grossa. É vocês mesmos que estão passando a situação. São vocês, não somos nós. Então, assim, só para deixar claro. O prefeito pegou, mais uma vez, rápido, presidente, pegou a prefeitura destruída assim, não tinha veículo, não tinha frota, com esse monte de funcionário, tá? E vagabundo, eu acho que você sabe quem é, né? Eu não preciso responder com todo respeito. Então, bom, eu ia esperar a fala do Julimar para depois eu fazer o pronunciamento. Eu vou pedir um favor para vocês. E nós temos pedido aqui que esta casa tenha aqui um público, tenha um pessoal que venham, saiam dos seus lares para vir assistir às sessões da Câmara Municipal. Isso aqui é um dever e uma obrigação de cada um de vocês. E pode ter certeza que nos honra a presença de vocês aqui. Mas eu vou pedir um favor e eu não quero ser desagradável. Eu terei que tomar medidas mais severas e me indispor de uma tal maneira de ter que convidar policiamento para vir assistir a sessão da Câmara. Eu não quero fazer isso. Não quero, não é a minha atitude, não é a minha vontade. Mas eu vou pedir um favor para vocês. Até porque o vereador foi desrespeitado agora. E eu não vou admitir em que nenhum desses vereadores, tanto que seja da oposição como da situação, que se submete a um fato ocorrido agora. Então, fique aqui registrado de que, se acontecer nas próximas sessões da Câmara fatos que ocorreu agora, eu sou obrigado a tomar outras medidas. Então, eu peço, por favor, a compreensão de vocês. Pode terminar, Julimar. Eu estou apenas só dizendo que ninguém está contra vocês. Só para que veja os dois lados. E veja a situação que vocês estão passando e por quê. Só isso, simples. Só. E ver a situação que foi pego essa prefeitura. Vocês estavam trabalhando, vocês sabem como é que estava e sabem como é que está hoje. É simplesmente só. Quero deixar claro, ninguém está a favor do que está acontecendo. Só que você está olhando um lado só e não está vendo os dois lados. Da forma que vocês foram contratados, se fosse a mesma administração, você estaria sendo demitido.
Não havendo mais nada sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais uma sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos e fiquem com Deus.